Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Dante Toda Semana. Esse que é o meu projeto de ler e comentar a Divina Comédia canto a canto, compartilhar aqui com vocês. E bom, hoje nós estamos no canto 2 do Inferno. Prosseguimos aquela jornada onde vimos que Dante estava preso na selva escura, foi resgatado por Virgílio e começou a segui-lo. Foi lá onde paramos e agora nós vamos prosseguir com o canto 2. No vídeo de hoje eu vou estar usando a tradução de Cristiano Martins. Essa tradução que foi considerada a melhor tradução da Divina Comédia pela Companhia das Letras, apesar de não ser minha preferida, mas é uma tradução bem consolidada, uma tradução muito bonita e que eu achei mais apropriada para esse canto 2 e é ela que eu vou seguir durante este canto. Então vamos já início. Findava o dia e a sombra mansamente os seres aliviava cá na terra das fadigas comuns e era eu somente a preparar-me para a dupla guerra da proposta jornada e da consciência, como dirá meu estro, se não erra. Então, a gente vai dizer, que estava nesse ponto já, onde o dia já estava se pondo. Lembrando que Dante, quando começou lá na selva escura, ele conseguiu enxergar o sol lá no alto e toda essa questão das bestas que apareceram, tudo quando Virgílio chegou, o sol já estava se pondo. E agora, enfim, o sol se pôs. A gente vai ver, inclusive, a imagem que eu vou deixar aqui em algum lugar da tela, de Dante e o Virgílio já olhando as estrelas. Então vai dizer que começava-se a anoitecer, onde dá descanso para os seres vivos, onde todo mundo estava lá descansando, mas a alma de Dante estava lá acordado, se preparando, como ele diz, para a dupla guerra. A primeira da consciência e a segunda da jornada que ele vai percorrer. Vai dizer aqui, a dupla guerra da proposta jornada e da consciência. Então, primeiro da consciência, por quê? Porque ele vai ter que aguentar ver tudo que vai ter pela frente, ver as almas do inferno, ver os sofrimentos, os castigos e também manter a consciência sã e limpa para que ele consiga transmitir tudo o que ele viu. E também da jornada, porque é cansativo. A gente vai ver que no total Dante passou uma semana na jornada. Foram, se eu não me engano, 4 dias foram 3 dias 2 dias. 2 dias no inferno, foram 4 dias no purgatório e um dia no paraíso. Isso. 2 dias no inferno, 4, 6, um dia no paraíso, 7. Fechou uma semana. Então foi 7 dias assim que Dante tirou para poder fazer essa jornada. Então ele se prepara para essa dupla guerra da consciência e da proposta jornada. E ele vai dizer, como dirá meu estro se não erra. Ou seja, se Dante não está errando, ele vai dizer a verdade. E o que é que ele vai fazer para poder dizer a verdade? É o que nós vamos ver agora no verso seguinte. Ó musas, estendei-me a vossa influência, ó mente, em que o que vi se refletia, possas ora mostrá-lo em sua essência. Então aqui a gente vai ver uma questão comum, que é em todos os cantos 2 das canções. No canto 2 aqui do inferno, canto 2 do purgatório, canto 2 do paraíso, vamos ter a invocação aqui no caso das musas, mas a invocação da inspiração. Então aqui Dante está se recorrendo primeiramente às musas, as inspirações, eu quero dito para os poetas do Monte Parnaso principalmente, onde vinham as inspirações para os cantos. Então pede a inspiração para o quê? Para que a mente dele, que se refletia em tudo que ele via, que ele possa guardar para poder transmitir agora para a gente e poder escrever assim como ele viu. E comecei. Poeta meu e guia, olha se tem um espírito potente para a empresa que aqui se prenuncia. Dize que o pai de Silvio, ainda como ente corruptível ao século mortal, pôde chegar e o fez materialmente. Porém, se aquele que se opõe ao mal a isto acedeu, aos altos fins atento, que daí proviriam tal e qual, bem o compreende o homem de pensamento, pois que ele foi de Roma e de seu mando símbolo eleito pelo céu isento. Porque uma e outro vero proclamando se constituíram no lugar sagrado de onde o herdeiro de Pedro vai reinando. E em giro tal por ti rememorado, algo escutou que foi inspiração para os triunfos seus e do papado. Então, primeiro Dante vai poder dizer, poeta, vê se em mim realmente existe um espírito pronto para prosseguir essa jornada. Ele vai dizer, dizias que o pai de Silvio, tal. Esses versos que, como eu li aqui, vocês vão estar acompanhando na tela. Então ele está falando de Enéas, E na Eneida, Virgílio vai narrar que Enéas também desceu aos infernos. Então ele vai dizer que ele fez materialmente, mas por quê? Ele vai dizer, olha, Enéas tem a missão de fundar Roma. Enéas fundou Roma e que isso é um propósito muito nobre, tanto para a história quanto para a igreja, porque de Roma saiu o Império Romano, de onde nasceu Jesus Cristo, de onde foi o tempo das primeiras comunidades cristãs, de onde também virou a sede da igreja, que era Roma.
antes da existência do Vaticano, onde virou ali a sede do papado, onde Pedro vestia a cátedra e todos os seus sucessores. Então é justo, é possível compreender. E mais, primeiro sei que Enéas foi, mas faz sentido Enéas ter ido, porque mesmo não sendo cristão, né, mesmo sendo um pagão, ele foi escolhido para uma missão enorme de fundar Roma, que seria algo que seria útil para a igreja em todos os sentidos. Então ali ele teve uma missão enorme. Então falou assim, primeiro desse exemplo de Enéas. Ali depois o vaso de eleição também foi ter para alentar a crença, que ela só nos conduz à salvação. Então aqui vai dizer depois. Primeiro menciona Enéas, depois vai dizer, olha, aqui também foi o vaso da eleição. Quem é o vaso da eleição? São Paulo. Esse é um título muito comum, dado a São Paulo, principalmente na Antiguidade, que é um título referenciado em Atos dos Apóstolos, que eu vou deixar a passagem aqui. E aqui ele vai dizer que São Paulo também passou por tudo isso, visto uma passagem também da carta, a segunda carta de São Paulo aos Coríntios, que eu também vou deixar aqui qual é a base de Dante. Então, com base nessa leitura, se tem essa crença de que São Paulo tenha realmente experienciado tudo, foi ao outro mundo. Então vai dizer que aqui ele vai supostamente falar dele mesmo. Conheço um homem, esse homem seria ele mesmo, que viu todos os mistérios. Então ele vai dizer, foi Enéas, que foi para fundar Roma, onde seria a cátedra da igreja, onde seria a sede da igreja, do Império Romano, de Pedro. E o outro foi Paulo, foi confirmar a fé, que com o que ele viu ele pôde desenvolver uma teologia de altíssimo nível e transmitir a fé verdadeira, tudo. Então foram muito úteis, foram duas pessoas muito importantes que contribuíram em tudo para a humanidade. E agora vem o próximo verso. Mas eu, por que ir lá? Quem me dispensa? Não sou Enéas, não sou Paulo, e digno de tanto não me creio e outrem não pensa. Receio que empreender em tal destino, na minha pequenez é uma loucura, mas sábio, vês o que tão mal opino. Então é isso, Dante diz, um foi Enéas, o fundador de Roma, o outro Paulo, para poder trazer a fé tudo. E eu? Quem sou? Quer dizer, eu não sou digno de cumprir essa missão. Eu acho que eu fazer isso na minha pequenez, que eu não posso ser útil em nada, não dá certo, isso é uma loucura. Então Dante se questiona. E aqui a gente vai ver um ponto também muito interessante na obra de Dante, que ele consegue transmitir muito claro isso. A gente vai ver sempre, durante a Divina Comédia, que são extremos. Dante ele consegue trabalhar muito bem com extremos. Porque de um lado ele deu um exemplo pagão, ele deu um exemplo da cultura, um exemplo de Enéas, que é uma obra de Virgílio, ali da Enéida, tudo. Então, um lado ele usou a parte pagã, de um lado ele usou a parte romana, tudo, e do outro ele vai trazer Paulo, vai trazer um exemplo cristão, vai trazer um exemplo bíblico. Então, Dante ele consegue fazer essa amarração de usar os dois extremos e unir num propósito só. Tanto a gente vai ver aqui a diferença entre as visões do inferno e futuramente a gente vai chegar nas visões do paraíso. Também são dois extremos. Dante ele é muito bom em conciliar esses extremos, tratando de um mesmo assunto, conciliar. A gente vai ver muito isso também no próprio Purgatório, que é o meio termo, que também fica ao pé dos dois extremos. Então a gente vai ver que Dante é essa pessoa que ele consegue arquitetar e trabalhar com essas definições. E aqui a gente vê também uma questão de Dante. Dante é uma pessoa muito orgulhosa. A gente vai ver que ele se insere de forma orgulhosa em diversos pontos. Porém, o Dante personagem aqui, ele tem uma pequena covardia dentro dele. Dante, ele questiona quem ele é para poder ir a essa missão. Mas percebe-se que a preocupação dele é mais assim com o medo, com a covardia, de que fruto dará isso. Porque Dante, ele tem esse orgulho, que vai ser demonstrado claramente em alguns pontos da Divina Comédia, e que vai ser quebrado, vai ser moldado. Isso a gente vai ver mais pra frente, eu vou falar mais explicitamente. Mas aqui Dante também deixa aqui uma característica do seu orgulho, porque ele vai querer se comparar. Olha quem ele quer se comparar logo. Primeiro a Enéas e a Paulo. Ele vai citar esses dois exemplos extremos para poder se excluir. Mas, enfim, por covardia, mas aqui tem um resquíciozinho do orgulho de Dante, mas que é uma coisa que ele deixou claro na Divina Comédia. Ele quis deixar. Não é uma coisa só para poder dizer, nossa, eu sou orgulhoso. Não, é porque a gente vai ver a transformação desse Dante aqui. E como quem descura do que cura e muda o pensamento a cada instante, da sorte que o faz, não segue ou dura, eu me encontrava, pávido hesitante, a duvidar da ideia já fugia, que julgara a princípio tão brilhante. Então vai dizer, né, para alguém que estava tão
animado com tudo isso, no momento que o Virgílio estava lá falando, verás as almas condenadas, depois passarás para ver as almas purgando. Ele estava tão animado, sim, mestre, me conduz, eu vou contigo até a porta de São Pedro. Agora ele já está meio trazendo alguém que se animou assim, a ideia tão brilhante, e depois já não está mais tão animado assim. O que do que disseste se avalia, respondeu-me a magnânima visão, é que tua alma cede à covardia. Então a primeira lapada de Virgílio aqui vai dizer, olha, o Dante disse, ó poeta, crês que eu sou digno, verifica se em mim está um espírito. Ele falou todo esse discurso aqui, eu digo, mas tu que é mais sábio, diz uma coisa. O que é que Virgílio diz? O que eu consigo ver nessa história toda é que você é um covarde. Foi isso que Virgílio aqui diz, tua alma está cheia de covardia, a qual aliena aos homens a razão e os tolhe de todo alto empreendimento com artes enganando-os de ilusão. Então vai dizer, olha, a covardia impede, aliena a razão de princípios tão nobres, de empreendimentos, de aventuras, de escolhas tão importantes. Então aqui a gente vai ver que é isso, Deus escolheu Dante, não importa. Porque quer dizer, o orgulho de Dante é esse, precisamente, o orgulho de Dante. A covardia e esse orgulho de poder não querer se humilhar e reconhecer que é Deus que escolheu isso. Ele vai se comparar com pessoas grandes para poder dizer que não é acima delas e esquece ali a presença de Deus. Então o que é que Virgílio vai dizer? Essa covardia escurece a razão. Escurece a razão. Você não consegue perceber que isso é um chamado de Deus. Você não consegue perceber que isso é um autoempreendimento, impede que você faça esses autoempreendimentos. Então ele diz isso aqui também, escurece a razão. A razão é um dos temas muito importantes que a gente vai ver aqui no Inferno, porque Virgílio também é uma representação da razão. Ele é uma característica, a representação dele no poema muitas vezes é a razão, mas a razão é uma coisa muito importante que a gente vai ver aqui durante o Inferno, e quando eu chegar no tempo mais apropriado eu dou mais detalhes. Para deixar-te de temor isento, eu direi porque vim e o que houve quando primeiro ativo ouvi meu pensamento. Então ele vai dizer, né, para acabar com esse medo teu, eu vou dizer o que foi que aconteceu, porque eu tô aqui. Entre as almas suspensas me encontrando, uma dama chamou-me, beata e bela, de estar-te a seu serviço me obrigando. Os olhos lhe luziam mais que a estrela, e falou-me com voz suave e lhana, na pátria sua tão singela, alma cavalheiresca mantuana, de que o nome no mundo ainda perdura e soará onde for a vida humana. Meu amigo, porém não da aventura, o seu caminho teve interrompido, e recua na encosta erma e insegura. Receio que ele esteja tão perdido que esta ajuda a destempo vá prestada, por tudo que no céu eu tenho ouvido. Ora, apressa-te, e com a palavra ornada, e mais que for preciso a resgatá-lo, tu o ajudes, ficando eu consolada. Sou Beatriz, que te peço sustentá-lo. De onde vim já anseio por voltar, amor me move, só por ele eu falo. Então outra sequência aqui muito bela, uma poesia muito bonita aqui de Dante. O que é que Virgílio vai dizer? Estava eu entre as almas suspensas, vai falar do primeiro círculo do inferno, que a gente vai chegar lá, que é o limbo, e vai dizer que apareceu-lhe então uma dama beata e bela, uma das imagens mais bonitas aqui que a gente tem de Gustave Doré, que é essa que eu estou colocando ali, e que inclusive é aquela que está ali, não sei se vai dar possível, mas é um dos meus quadros da Divina Comédia lá atrás. Que esse momento é onde o quê? Beatriz desce ao inferno para falar com Virgílio, pedir a intercessão por Dante. Então vai dizer isso. É que ela vai dizer meu amigo, porém não da aventura. Primeiro vai falar saudar a Virgílio, né? Mantuana, como Virgílio se apresentou, era mantuano, que vai dizer que a fama perdura enquanto a vida humana vai perdurar. Vai dizer, meu amigo, porém não da aventura. Esse é um verso um pouco interpretativo ainda, não se tem um consenso sobre o significado desses versos, porque vai dizer o quê? É meu amigo, mas não amigo da sorte. Porque pode se tratar tanto da questão de que seria um azar muito grande, tudo que Dante está passando, mas poder dizer que ele não é amigo da sorte por parte dele, né? A sorte, no caso a fortuna, que a gente vai ouvir falar ainda mais pra frente aqui no inferno, que seria um dos agentes da providência de Deus, é uma das forças que move o mundo. Ou seja, Dante não seria um amigo da fortuna, ele não está de acordo com a fortuna, ele não está se guiando pela fortuna, que seria um dos agentes da providência de Deus, uma das forças que move o mundo. No caso, Dante está no caminho contrário, ou seja, não é amigo da fortuna, tá? No caminho contrário. Inclusive, eu gosto mais dessa segunda interpretação.
Então vai falar, né? Teve seu caminho interrompido, na beira da colina lá, teve seu caminho interrompido por causa das bestas. E Beatriz vai dizer, eu tenho medo até que seja tarde demais, né? Esse pedido que eu faço, de tanto que eu ouvi falar do céu, de quanto ele estava perdido. Então ele pediu a Virgília, olha, com o que você puder fazer com a tua palavra e o que mais puder usar para poder salvá-lo, para poder conduzi-lo, use. E isso irá me confortar. E é uma das partes mais bonitas que ele vai se apresentar, né? Sou Beatriz, e que já anseio voltar para onde eu vim, ou seja, uma alma beata, uma alma que está no céu e que veio aqui para o inferno para poder pedir por Dante e já anseia voltar para onde está. E o que é que vai dizer? Amor me move e só por ele eu falo. O amor também, que é uma das chaves do paraíso de Dante, quando a gente chegar. É o amor. Então diz, o amor me move e só por ele eu falo. E quando ante o Senhor eu me postar, por ti impetrarei sua benesse. Calou-se então e eu pude começar. Virtuosa dama, em quem a humana espécie acha razão porque tudo supera que há sob o céu menor que até nos desce, tanto mando me apraz que se o tivera cumprido já, pesar a minha demora, tua vontade é lei, no entanto espera. E dize da razão porque, senhora, concordaste em até aqui descer, desde a altura que irás volver agora. Então ela vai dizer, a Beatriz, né? Beatriz primeiro vai dizer que quando voltar ao Senhor vai contar, né? Que Virgílio fez tudo isso, né? E Virgílio vai dizer, sim, teu mando me apraz, realmente, eu acolho teu mandato, tanto que se eu tivesse cumprido já, para mim eu teria demorado já estaria lamentando da demora, de tanto que Virgílio acolheu esse propósito que Beatriz disse. Mas ele teve uma dúvida, me espera, por que então você, de onde estava lá em cima, desceu para cá? A tua indagação vou responder. Tornou-me então, quanto a não ser temente, de nesta hora nefasta aparecer. As coisas são para temer somente, que encerram contra alguém poder de mal. As outras não causam dano a gente. Perto de Deus estou, em graça e tal, que não me aflige essa miséria imensa, nem este incêndio e seu calor fatal. Então Beatriz diz, eu vou lhe dizer porque eu não tenho medo do inferno, porque isso aqui não me faz mal. A gente tem que temer as coisas que tem que ser temida. Mas isso aqui eu estou tão perto de Deus, a graça de Deus me aflige não. A graça de Deus me cumula tanto que essa miséria aqui, nem esse calor me aflige, não tenho medo. Esse aqui também é um dos meus versos preferidos da Divina Comédia, né? Anota aí, se vocês estão acompanhando com um caderninho para fazer citações, anota já esse daqui, que esse aqui é muito bonito. É Inferno, canto 2, verso 88 ao 90. 88 ao 90. As coisas são para temer somente, que encerre contra alguém poder de mal. As outras não causam dano a gente. Isso aqui é até mesmo que o próprio Jesus Cristo falou no Evangelho, né? Não tenhais medo das coisas que matam o corpo, mas aquilo que mata a alma. E isso também vai poder explicar o que é o temor de Deus, né? O medo, Dante ele vai trabalhar muito esse conceito, principalmente no Purgatório, mas chegar lá eu falo mais, né? Eu me empolgo um pouco às vezes, que é muito belo, é muita coisa interessante. Mas essa questão do medo, sobre esse medo de Deus, sobre esse medo de ir para o inferno, isso não deve existir. Deve-se existir o temor de Deus. O temor de Deus é o que? É amar a Deus, querer estar junto de Deus e não querer se separar dele. Olha o que Beatriz diz, eu estou tão perto de Deus, eu tenho tanta graça diante de Deus, que eu não tenho medo do inferno. Eu não tenho medo de sofrer, não tenho medo disso aqui, porque eu sei que a graça de Deus é muito maior. E não precisa estar no paraíso para poder ter isso, não precisa ser uma alma beata para poder dizer isso. A gente pode também viver na terra assim, eu não preciso, para que eu tenho medo do inferno, se eu estou perto de Deus, se eu sei a misericórdia de Deus, mesmo que esteja em situação de pecado às vezes, mesmo que esteja em situação de desagravo a Deus, não é o medo que deve nos mover, não pode ser o medo. Eita meu Deus, vive a vida agoniado porque está em pecado, vive a vida agoniado. Não, deve-se existir o sentimento de temor. Digo, meu Deus, Senhor, não permita que eu morra em pecado mortal, como rezamos no Santo Terço. Ou então, meu Senhor, ajuda-me a poder sair dessa situação de pecado, confiando na graça de Deus. Quem experimenta a graça de Deus, como Beatriz diz, quem tem tanta graça de Deus não tem medo, porque sabe que essas coisas não podem fazer mal. Sabe que a misericórdia, o amor de Deus é muito maior. E viver pelo temor e pelo amor e pelo conhecimento da graça de Deus nos faz não viver com medo dessas coisas. Não tenho medo dessa miséria, nesse calor fatal. Isso não me aflige, porque de tanta graça eu tenho de Deus.
A Senhora do Céu viu-se propensa a mitigar o transe que te envio, suspendendo gravíssima sentença. Lúcia, vou traduzir para Luzia, aqui é Santa Luzia, eu faço questão porque não me desce esse Lúcia aqui. Luzia chamou, dizendo quando a viu: em risco está o teu devoto fiel, ele anseia por ti e eu te confio. Luzia, doce inimiga do cruel, moveu-se e veio ter onde eu jazia, em repouso com a mística Raquel. Disse: Beatriz, alma bondosa e pia, por que não vais salvar quem te amou tanto, quem por ti se elevou da mediania? Não sentes o tormento de seu pranto? Não o vês diante da morte esta torrente, revolta mais que o mar, mais brava quanto? Jamais no mundo alguém tão diligente foi em buscar o bem ao mal fugir como eu, esta visão tendo na mente. Em lá de cima aqui embaixo vir, pondo a esperança do gentil falar que te honra a ti e a quem te pôde ouvir. Então o que é que Beatriz vai dizer? Primeiro, Senhora do Céu viu a situação do Dante. Maria. A questão que a gente vai ver também aqui no inferno, Dante não usa nunca explicitamente o nome de Jesus Cristo, o nome de Maria e o nome de Deus. Ele evita usar esses nomes que não são dignos dessa canção, que é o inferno. Então eu falei, Senhora do Céu, Maria viu a situação que estava e emitiu gravíssima sentença, uma coisa urgente, falou urgentemente. Foi logo Maria, foi falar com Luzia, que Dante era devoto de Santa Luzia. Acredita-se que Dante, no meio da vida, começou a ficar cego, então virou-se devoto de Santa Luzia. Então Maria emitiu gravíssima sentença a Luzia, para dizer, olha teu fiel devoto, que sofre tanto, vai socorrê-lo. E Luzia foi então falar com Beatriz, com o qual ela vai dizer que estava sentada ao lado de Raquel. E falando com Beatriz, vai fazer essa outra poesia muito linda aqui, outros versos muito bonitos que a gente tem nesse canto, que vai dizer isso: Beatriz, alma bondosa e pia, não vai socorrer quem tanto te amou, quem por ti saiu da mediania? Ou seja, Dante poderia ser uma pessoa normal, podia ser mais um entre qualquer, mas por causa daquela visão que ele teve, por causa da inspiração, por causa do amor cortês, né, da inspiração que Beatriz foi em vida, Dante se esforçou para ser um poeta, se esforçou para escrever bonito e se esforçou agora para escrever toda essa Divina Comédia por causa disso, se aprimorar, usar as palavras celestes para falar de Beatriz. Ou seja, por causa de ti saiu da mediania. Ele, quem te amou tanto, não vai socorrer, não vê a situação dele. E Beatriz disse, ninguém nunca saiu tão rápido assim, ou obedeceu uma ordem, uma palavra tão rápida quanto eu. Que no mesmo instante que eu ouvi, desci lá do céu aqui para vir aqui no inferno falar com Virgílio para pedir essa intercessão por Dante. E quando terminou, baixando o olhar, nele vi que uma lágrima fugia, e isto me fez mais rápido chegar. Então Virgílio disse que falou, Beatriz baixou o olhar e viu uma lágrima. Ele disse que isso aí pro Virgílio fez ele, correr para chegar mais rápido. Aqui estou, tal qual ela queria, daquela fera eu te direi diante, que a subida do monte te impedia. Então que é? Estás ainda hesitante? Por que nutres no peito esta tibieza? Por que valor ainda não tens bastante? Se 3 damas benditas na realeza, do céu em teu favor são inclinadas, e eu te prometo ver tanta grandeza. Então, outra lapada de Virgílio aqui, vê agora tudo que aconteceu. Digo, por que tu tá aí ainda parado? Por que tu tá assim, então, vendo tudo isso que aconteceu? O céu se moveu por causa de ti, Dante, corre. Como as flores que à noite enregeladas pendem murchas e a luz do sol erguido no caule se alçam belas, renovadas, assim mudou meu ânimo abatido, novo alento surbiu meu coração e falei como alguém já decidido. Bem haja que me trouxe a salvação e tu também, cumprindo diligente a sua celestial impetração, tuas palavras, o desejo ardente no meu peito incutiram que era laço e acompanhar-te como anteriormente. E minha aqui tua vontade faço, és tu o guia, meu Senhor, meu mestre. Assim lhe disse, e por seguir-lhe o passo, pelo caminho entrei rude e silvestre. E assim encerra a Divina Comédia. Dante disse aquele exemplozinho, né, como ele sempre gosta de usar a alegoria. Ele disse, assim como uma folha, uma flor ali que estava murcha, já gelada por causa da noite, chega o sol, se eleva, assim meu ânimo foi. Ele, bem haja que me trouxe a salvação. Bendita seja Beatriz e bendita seja Maria e Luzia que intercederam aqui por mim. E tu que ouviu a ordem, que acolheu a palavra que está aqui. Ou seja, Dante
mudou ali da água pro vinho, né? Você levou, opa, gostou de novo da ideia e dessa vez fez uma coisa importante, moveu-se, fez o passo, eu digo, já foi dizendo, foi falando e foi andando já acompanhando pela selva. E assim nós encerramos o canto 2 da Divina Comédia. Então, se você gostou, lembre-se de deixar o comentário, deixar o gostei e siga-me no Instagram, onde eu posto conteúdos extras, faço a anunciação dos vídeos também. E é isso, eu fico por aqui. Um abraço e até a próxima.